Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, que diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Balaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Azerá e as suas imagens de escultura e de fundição, reduziu-os a pó e os espalhou sobre a sepultura dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez os mesmos nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maacéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparasse a casa do Senhor, seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, bem como todo Judá e Benjamim, e os moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham em seu encargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Deram o dinheiro aos carpinteiros, aos construtores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junções e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. E esses homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, bem como Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para supervisionar a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos musicais, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos os que faziam a obra em qualquer tipo de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: Tudo que o Senhor, o rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, a Icão, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo que está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Ulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor:
Eis que trarei desgraça sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas nos livros que leram diante do rei de Judá, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá que os enviou para consultar ao Senhor, digam o seguinte: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram esta resposta ao rei. Então o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com esta aliança, e os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor seu Deus. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra tão extraordinária que nos fala do reinado, do tempo do reinado do rei Josias e de como ele foi fiel ao Senhor, buscou ao Senhor, levou, providenciou uma purificação de todo o reino, retirando do meio toda a idolatria, tudo aquilo que desagradava ao Senhor, e que quando descobriu a tua palavra, se humilhou e clamou ao Senhor por misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que perdoa os nossos pecados, um Deus que nos conduz à tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que nasce. Obrigado pelas nossas casas, pelas nossas famílias, que possamos fazer dos nossos lares um local de adoração e de culto ao Senhor. Colocamos diante do Senhor os enfermos, suplicando por restauração da sua saúde, por cura, cura do câncer, cura da chikungunya, cura da Covid-19, da dengue, cura do câncer, cura da esclerose múltipla, do mal de Alzheimer, cura, Senhor, do lúpus, do vitiligo, dos problemas renais, dos problemas cardíacos, da diabetes, dos problemas nos ossos, na coluna, nas articulações, todo e qualquer tipo de enfermidade. Que o Senhor toque com a tua mão poderosa, trazendo cura e restaurando a saúde. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, ansiosos, angustiados, temerosos, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja derramado abundantemente sobre cada um, trazendo alegria, gozo, paz e confiança no Senhor. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti, a depositar em Ti toda a nossa angústia. Clamamos pela Tua igreja. Renova a Tua igreja. Reaviva a Tua igreja. Restaura a Tua igreja. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Faz a Tua igreja uma igreja evangelizadora e uma igreja missionária. Conduz-nos de volta à palavra, à oração, à devoção diária, ao culto público.
com regularidade, com gozo, com alegria, e tudo isso para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.